fazendo aqui. Estão me assistindo, estão assistindo o Yuri, os convidados dele, tudo com conhecimento bacana, onde a gente traz aqui as nossas experiências e vocês adquirem conhecimento só de nos ouvir. Mas vocês só terão sabedoria se vocês saírem desse podcast e aplicarem absolutamente tudo que eu coloquei aqui para vocês. Porque só ouvir, só ter conhecimento não te leva para o próximo patamar. Você precisa aplicar. Aplicabilidade e prática. Por isso aquilo que a gente estava falando nos bastidores. É tão difícil trabalhar com a juventude, com as gerações Y e Z hoje. Porque são aquelas que querem tudo pronto. Imediatista. E elas não querem pagar o preço, elas não querem atravessar o processo, elas não querem passar pelo processo. E, gente, não tem como. Eu só estou onde eu estou porque eu aceitei os desafios, eu não peguei atalho e eu não desviei de nenhum dos desafios. Eu enfrentei cada um deles de frente e superei. E a superação de cada um me tornou alguém muito mais forte e por isso eu estou pronta para enfrentar os desafios que a vida me coloca hoje, que a minha carreira profissional me coloca. Existem perguntas, Yuri, que se eu não tivesse vivido tudo que eu coloquei, eu não teria como responder e eu passaria vergonha nos palcos, cara. Hoje não deu tempo de abrir para pergunta, mas ontem eu acho que eu respondi umas 8, 10 perguntas. E são coisas que são tão enraizadas e tão fora da caixinha assim, que se você for sei lá, de repente, um mentor de palco ou uma pessoa que só tem palco, mas não tem história. Só tem história, mas não tem metodologia e não tem resultado, você passa vergonha. Então, assim, tem que aplicar realmente e tem que ter a experiência. Gente, não é do dia para a noite que você vai ganhar muito dinheiro e não é e você não pode levar em consideração que empreendedorismo vai salvar a sua vida. Não é o empreendedorismo, é você que vai salvar a sua vida. Assuma a sua responsabilidade, né? Assuma. A autorresponsabilidade é o seguinte, a sua felicidade é a sua maior responsabilidade. E se você atribuir a maior responsabilidade da sua vida a alguém, você está sendo irresponsável, porque a sua felicidade cabe a você, a responsabilidade é sua. Foi o que eu falei no começo da minha palestra hoje. Muitas pessoas falam, eu não realizei sonho, não realizei projeto, porque eu não tive ajuda da minha família. Falei, gente, quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu só fui criticada, ninguém me ajudou não, pelo contrário. 90% da galera é assim, não tem tanta ajuda não. É uma parcela pequena que já tem alguém que bota você no caminho. Se tem alguém te incentivando e falando, vai lá, agradeça a Deus, ajoelhe no chão e agradeça, porque isso ajuda muito. Mas se não tem, meu amigo, minha amiga, não reclame não, porque você pode fazer sozinho. O meu livro, Yuri, que se tornou best-seller, o meu filho era pequeno ainda, eu esperava ele, eu colocava ele na cama às 10 horas da noite, e eu ficava digitando lá embaixo até 2, 3 da manhã, que é quando ele acordava para eu dar mamar. E assim foi um ano inteiro. E a minha família, meu pai, minha mãe, meu marido, todos ficaram sabendo na semana do lançamento. Nossa. Prestes a receber o título de best-seller já. Por quê? Você precisa deixar os seus resultados fazerem barulho. Eu costumo dizer que quando você está subindo aqui, que você está na escalada, muita gente vai falar, desce daí, você vai se machucar, desce daí, não é muito difícil, você não vai conseguir, para, né? Tentar te fazer desistir. Mas a hora que você chega aqui no topo, essas mesmas pessoas, quando os seus resultados estiverem fazendo barulho, elas vão te perguntar o como. Elas vão te perguntar. Então, assim, gente, não gasta saliva. E vão dizer, lembra como eu te ajudei? Eu te ajudei demais. Eu te ajudei, te apoiei. Eu acreditei em você. Tem um exemplo real da minha vida. Eu gosto bastante de ilustrar as coisas que eu falo com a minha própria realidade, sabe? Me conta isso aí. Quando eu comprei a primeira clínica de estética, todo mundo me chamava de doida. Porque, assim, 25 anos empreendendo, o que acontece? Eu já peguei inúmeras crises. Acho que eu já peguei uns 8 governos e umas 4 ou 5 crises econômicas, políticas, cada um com seu Nem se assusta mais, né? Então, crise é o que mais tem. Nem se assusta mais. 8 governos, umas 4 crises aí. Por aí, mais ou menos isso. Deixa eu pegar, pode continuar falando. Tá joia. Aí o que aconteceu, gente? Em meio a uma das crises de 2007 para 2008, eu resolvi comprar uma clínica de estética, comprar uma franquia. E nesse momento, todo mundo me chamou de louca. Eu tentei buscar amigas, parceiras para ser minha sócia, para dividir ali o trabalho. Eu tentei fazer isso. Me chamaram de louca, me chamaram de inconsequente, falando que não era o momento de fazer investimento, que era loucura. Beleza. Na segunda... Mas por que você achava que era a clínica de estética era o investimento correto?
Porque eu já tinha estudado inúmeros outros segmentos e porque eu sou skin the game, porque eu frequentei essa clínica e eu vi os resultados. Falei, velho, e vivia anotado. Eu falei, é isso que eu quero. E eu sou bem skin the game. Eu testei tudo, eu comprovei, eu validei, falei, é isso que eu quero e fui atrás. Sentir na pele aí, skin the game. Sentir na pele, isso. Você tem que sentir na pele porque você não vai vender algo que você não sentiu na pele e não sabe os resultados. Não faz sentido, né? E aí, na primeira, eu tentei buscar pessoas para investirem comigo. Não consegui. Não consegui, todo mundo me chamou de louca. Na segunda, Yuri, eu ainda tentei, porque eu falei, cara, são duas, né? Vai dar trabalho, vou procurar. De novo, me chamaram de louca. Caramba. Quando eu comprei a terceira e a quarta, que foi junto, a minha clínica do Cambuí, do Taquaral, eu comprei junto, era a mesma dona. As duas primeiras eu estruturei do zero e as outras duas ela queria repassar, eu comprei. Quando eu fui comprar a terceira e a quarta, a doida aqui tinha uma fila de pessoas querendo ser sócio. Só que daí a doida aqui virou e falou, eu não quero mais sócio. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora que eu já percorri todo o caminho das pedras e que eu já sei como é que eu faço, porque eu já tô, né? Eu já tava 6, 7 anos já com a franquia. Agora vocês querem sentar na janelinha? Aí o doido, gente, sabe a Aline doida da primeira e segunda clínica? Na terceira e na quarta ela era genial. Entende? Essa mulher certa, eu sabia, a vida todinha eu vi nela essa capacidade. Ou seja, deixa os seus resultados fazerem barulho. O que adiantou eu na primeira clínica querer falar que ia dar certo? Eu só estava falando, não tinha resultado. Na segunda, ainda era pouco o resultado que eu tinha. A terceira e a quarta tinha fila. Se eu quisesse 20 sócios, eu teria. Porque todo mundo viu que eu estava tendo resultados extraordinários. Só que daí eu não queria mais ajuda. Agora eu não preciso mais. Mas eu quero te perguntar uma coisa que tu estava contextualizando. Você estava falando que você tinha feito uma promessa, que seu filho nascesse saudável. Isso. Você ia passar 7 anos mais focada nele do que no trabalho. Foi. E nessa hora, porque é o seguinte, eu sei que tem muita gente em casa que trata seu negócio como filhos. No caso, um filho, isso. 2 filhos, 3 filhos. Natural. Como foi para você esse momento disruptivo de deixar alguns irem embora? Olha, gente, doeu. Doeu porque eu tratava a minha clínica como filha número 1, número 2, número 3. Eu tratava como filho mesmo. Era um amor por aquelas clínicas que só Deus na causa. Mas aí vem Deus e te mostra que você não pode romantizar negócio. Negócio é negócio. E o filho é aquele que sai do seu ventre ou aquele que você cuida, que você cria. Né? Negócio não é filho. E se você romantizar, você vai perder dinheiro em algum momento. Com certeza absoluta. E sabe por que eu digo isso? Pensa comigo, Yuri. Se eu tivesse romantizado e eu não tivesse escutado o meu chamado e eu não tivesse vendido as clínicas, o que ia acontecer comigo na pandemia? Ia ser pesado. E provavelmente ia falir. Eu ia falir. Meu break-even era muito alto. Meu ponto de equilíbrio, meu valor custo era muito alto. Meu valor fixo do meu custo era muito alto. Então eu muito ia falir. Como alguns mil. R$500 mil era só o custo fixo. Para você ficar no 0 a 0, tinha que bater R$500 mil. Nossa, velho. É muita coisa. E aí eu deixei de romantizar, escutei o meu chamado, não escutei a opinião do meu marido, da minha mãe, ninguém. Porque se eu escutasse, eles disseram, fica aí. É isso aí que você sabe fazer. Você vai sair pra onde? Tá doida? Conservadores. Você sabe fazer... Exatamente. Você sabe fazer dinheiro nesse segmento, não sai daí não. Eu não ouvi ninguém. Dei uma de rebelde. E depois, em 2020, todo mundo me aplaudia em pé. E eu ficava, é isso aí, gente, pode me aplaudir, porque eu não fali. Eu vendia tempo e todo mundo ficava, mas você é foda, né? Só mesmo, só foda. Foi bem na hora certa. Por quê? Porque eu deixei de romantizar. Se eu tivesse continuado romantizando e querendo empurrar meus negócios até o último momento, eu ia falir. Tem um nomezinho que é resiliência. Até para resiliência você tem que saber o limite, você tem que se conhecer e conhecer o limite daquilo ali, porque senão você vai e morre junto com o negócio, né? Morre junto com o negócio. Existe algo chamado gestão de risco, né? Que é a margem que você, até onde você pode ir. E se você não tem uma boa gestão de risco, em algum momento você vai falir ou vai zerar. Tem pessoas que conseguem parar no momento que zera, mas a maior parte das pessoas negativam, justamente porque, vou mais um pouquinho, mas só mais um pouquinho. Não, vai dar certo, vai dar certo. Gente, o que acontece? Por que as pessoas vão à falência? Porque elas esperam o negócio cair para vender. Tem que vender na alta, Jesus. E aí, quando tá na alta, não quer vender, porque tá dando muito dinheiro, porque eu vou vender. Entende qual é? A linha de raciocínio? Sim. Eu não me apeguei ao fato de estar vendendo muito. Eu falei, é justamente por estar vendendo muito que eu vou vender, porque tá no auge. E eu vendi. Peguei o dinheiro e fui viver novos sonhos. Agora, se eu tivesse deixado para vender na pandemia, alguém ia comprar, gente?
negativo e inoperante. Quando eu mostrasse meu DRE, a pessoa vai falar, mas de graça eu quero. Não dá pra fazer tratamento estético online, não. Tem que estar lá. Eu tô fazendo depilação a laser e, meu amigo, tem que ser presencial, não tem acordo, não. Não tem acordo. Aline, e como foi essa onda aí de você, poxa, vou fazer um livro, e assim, acabei de ter um filho, vou fazer um livro. Qual foi o conteúdo que tu tinha para passar naquela hora? O que é que tu compilou naquele livro? E como é que você estava preparado para fazer aquele material ali como um livro que acabou sendo best-seller? Porque foi assim, ó. Não foi nada do dia para noite, né? E como já passou algum tempo, quando eu venho praticando, né, essa minha habilidade de comunicadora, que também não é do dia para noite. Acreditem, eu já tive uma voz de taquara rachada e já gaguejei em frente às câmeras, tá? Tudo tem um preço na vida. Tudo. Então, lá atrás... Eu sou bom em esquecer. Eu tô aqui conversando com o Moisés, foi muito engraçado, porque você pergunta um negócio a ele vai para um campo tão filosófico. Depois tem que voltar. E eu sou aquele cara que anotar pra não... que vai junto na filosofia. Aí eu tava lá na China, ele terminei. Aí eu tinha que voltar pra poder... Então, e assim, nada é do dia pra noite. Então, Aline, você é empresária, você é comunicadora, você é mentora, você é palestrante, você é autora best-seller. O que mais que você é? Como é que você consegue fazer tudo isso? Foi uma coisa de cada vez. Eu fui desenvolvendo uma habilidade de cada vez. Então, assim que meu filho nasceu e que eu decidi vender os meus negócios, o primeiro passo foi: o que eu tenho que fazer para me curar? Mamães daí de casa. Temos mamães? Imagine o que é você quase perder o seu filho por negligenciar os cuidados. Imagine o que é você pensar que você poderia ter perdido o seu filho por trabalhar demais. Vocês imaginam o que é isso? É uma dor muito grande. Então eu tive que me perdoar primeiro e eu tive que passar por um processo de autocura. E para passar por esse processo de autocura, eu criei uma metodologia. Por quê? Muita gente me procura hoje eu sou mentora e palestrante, principalmente, tá, gente? Sou mentora e palestrante, tenho o meu instituto, continuo empreendendo, mas eu foco em mentorias e palestras, ok? Então, quando os meus mentorados chegam e falam, Aline, eu passei por tal situação e eu quero ajudar as pessoas que estão passando pela mesma situação. Aí a primeira pergunta que eu faço, Yuri, mas você já curou sua dor? Ah, mas falou a mais é que não curou. Gente, se a sua ferida está aberta, infelizmente, vai acontecer de você ferir outras pessoas e atrair pessoas feridas. Eu curei. Se você está curado, você cura. Entende? Então, você tem que curar suas feridas. Porque eu criei o método Viva Sua Melhor Versão para curar as minhas feridas. O método Viva Sua Melhor Versão, ele primeiro foi transformado em mentoria, para depois ser transformado em livro, para depois se tornar best-seller, tá? Esse método, ele é composto de 5 passos. São ferramentas de autoconhecimento, ferramentas de lapidação de talentos, estabelecimento e clareza de propósito, gestão de tempo e plano de ação. Veja se faz sentido para você. Autoconhecimento, porque na verdade eu achava que eu estava vivendo minha melhor versão porque eu me conhecia muito pouco e porque eu subestimava todos os talentos que eu tinha. Caramba. E subestimando os meus talentos, eu achava que aquilo estava bom. Mas me conhecendo melhor, eu percebi que não estava bom. Estava pouco, estava raso perto de tudo que eu podia contribuir. Então, o autoconhecimento faz com que você se conheça melhor, se respeite mais, confie mais em você, faz com que você perceba o que você gosta de verdade, o que você é bom de verdade, faz com que você tenha consciência do que está te sabotando, do que está te impedindo de ser feliz, quais são os pontos que estão fazendo com que você se sabote, com que você não prospere na vida. O autoconhecimento é vida. Mas qual foi o método que você fez para se conhecer? Porque você tinha várias interpretações suas que pareciam ser seu autoconhecimento, e dado momento você disse, não, acho que não é bem isso, eu tô vendo que não tá funcionando porque eu não tô... Aí como é que foi o mecanismo que tu utilizou para se conhecer melhor? Cara, mergulhar para dentro de si é um processo onde você precisa de reclusão. É onde você para de olhar para o mundo externo, para de ouvir a opinião alheia sobre quem é você, porque eu ouvia muito, eu estava sempre em movimento, e começa a ouvir você mesmo. Eu percebi que aquela linha, aquela versão antiga, acreditava que a principal habilidade dela era trabalhar. E depois eu percebi que não, que eu sou, em primeiro lugar, uma pessoa altruísta, generosa e doadora. Muito antes de ser uma pessoa workaholic, muito antes de ser uma ótima profissional.
E que eu era uma ótima mãe, e que eu era uma ótima esposa, uma ótima filha, e que eu só não tinha tempo para isso. Por isso que o quarto passo é. E aí eu fui unindo tudo isso. Eu fui percebendo que aquela minha versão que eu achei que era extraordinária não era, porque era uma versão vazia de valores, focada só no profissional. Aí eu